Então, aqui é pós-graduação de radiologia abdominal. Eu vou fazer, na verdade, uma apresentação do que é esse curso, como ele funciona, alguns detalhes, e depois, lógico, abrir para questionamentos, que acho que esse é o maior objetivo, é entender melhor e saber do que se trata. Bom, primeiro, falar um pouquinho sobre eu próprio, né? Então, eu sou radiologista, tenho aí 18 anos de experiência. O foco de radiologia abdominal um pouco menos, né? Eu comecei como radiologia geral, sou graduado pela PUC-PR, fiz residência também em Curitiba, no hospital que é vinculado à PUC. Tenho título de especialista europeu, além do brasileiro, tenho mestrado em ciências da saúde. Faltou aqui que eu trabalho com educação médica há 5 anos e lido com residentes eh, de quando eu saí da residência, basicamente em 2007, né? Atualmente tenho três locais principais de trabalho e sou professor coordenador do curso de radiologia abdominal da Ibramed. Então, qual que é o objetivo aí do curso de radiologia abdominal? Capacitar o aluno a indicar corretamente exames de imagem abdominal, montar protocolo para sua realização, ou seja, você tem um aparelho, você colocar o protocolo adequado para cada indicação clínica e não só ter uma coisa genérica que serve para tudo, que vai errar muitas vezes, né? Então, a, a realização do exame também é um passo importante. Identificar e correlacionar os achados com a clínica, né? Então, além disso, saber interpretar o exame e estabelecer diagnósticos diferenciais de maneira assertiva e correta, eventualmente indicar investigação adicional ou não, né? E para daí poder ajudar o, não só o teu colega médico, mas principalmente o paciente qual você está examinando. Então, o público-alvo dessa pós-graduação são médicos radiologistas, médicos residentes em radiologia e médicos com intenção de se tornar radiologistas. O foco, então, é imagem abdominal, que você pode ter um interesse antes ou depois da tua formação em radiologia. Ele tem uma carga horária de 600 horas e um tempo de curso médio de 6 meses, que vai depender muito da tua evolução, né? Então, do quanto você vai progredindo nas aulas, que a tua produção é bastante individual, né? Qual que é a metodologia? Então, existe um e-book, existem videoaulas dentro de cada módulo, existem artigos e vídeos complementares que eu também coloco dentro de cada módulo, e um grande diferencial principal que dentro de cada módulo existem exames para treinamento relacionados a patologias daquele módulo. Então, por exemplo, você aprendeu sobre fígado. Então, você vai ter lá, depois do módulo de fígado, que você viu as videoaulas, você vai ter lá 150 exames com alterações hepáticas para você treinar, né? Então, esses exames, eles têm laudos que você vai poder conferir, e os mais importantes e os mais interessantes, você tem um vídeo laudo, né, de eu explicando os exames, com o cursor, né, porque às vezes não, só o laudo para um exame um pouco mais difícil seria complicado interpretar, mas você vai ter eu lá mostrando a alteração, a patologia, né? E temos uma vez por mês uma aula chamada Magic Class, que é como se fosse uma live, igual essa aqui, ao vivo, em que vocês me mandam exames e dúvidas e a gente aponta com o cursor, eu puxo aqui, mostro na minha estação de trabalho, vou compartilhando e aí a gente vai discutindo e vendo as dúvidas, né? É, o curso está dividido em 12 tópicos, então seria assim 12 módulos, no qual você vai fazer o módulo e depois vai
fazer os 150 exames, né? Então ele começa com anatomia normal, que isso aqui é 50% da tua avaliação radiológica, né? Então, é, desde embriologia, conceitos físicos de cada exame, e depois vai cada aparelho, cada órgão, fígado, via biliar, um módulo de pâncreas combinado com baço, sistema digestório, parte um e 2. Depois eu tenho geniturinário, parte um e 2. Tem um módulo de ginecologia e obstetrícia além do ultrassom, porque o ultrassom de ginecologia e obstetrícia é um caso à parte e o radiologista abdominal sempre se depara sempre se depara não, mas tipo, é comum que se depare com casos de paciente não só gestante, mas como também ginecologia geral. E o que que você pode ver além do ultrassom, né? Então, daí aqui eu discuto raio-x, tomografia e ressonância de patologias ginecológicas e obstétricas. Depois tem um módulo de parede abdominal, peritônio, mesentélio e retroperitônio, que é um módulo mais geral, você vai interagir entre os órgãos aqui, né? Um módulo, o 11º é de trauma, incluindo a parte da transição tóraco-abdominal. E o módulo 12, um módulo de alterações pós-operatórias e efeitos de tratamento, por exemplo, quimioterapia e radioterapia. Então, saber complicações e o que você espera também do tratamento, como relatar. Então, essa o panorama aí dos módulos. E quais são os diferenciais aí do curso? Então, você tem uma progressão nas aulas, desde o básico até o avançado. Então, eu vi aqui muitos colegas que gostariam de fazer radiologia abdominal depois da residência. O que que eles encontravam? Cursos muito básicos, em que eles já tinham algum treinamento, ou dois, um curso muito avançado, para quem já estava experiente e queria uma atualização, super ultra atualização. Então, eu coloquei esse curso um pouco mais no centro, até para quem acha que está num nível avançado, lembrar, revisitar conceitos que não ficaram tão bem marcados na tua residência e, e daí progredindo nas avaliações. É um curso que também tenta fazer uma abordagem de todos os métodos de imagem e correlacionando a complementaridade entre os mesmos. Então, também é comum cursos, pós-graduações em ressonância ou em tomografia ou só ultrassom. E aquilo de você saber um método só dentro de uma subespecialidade na radiologia é muito ruim, porque você não consegue ali correlacionar um raio-x com uma ressonância e outros exemplos aí, né? Um ultrassom com uma tomografia, aí por diante. Eu toco, inclusive, claro que não com tanta profundidade, em medicina nuclear, né? Porque para você saber por que a radiologia é tão rica hoje, assim, é, porque você tem métodos e pode correlacionar métodos e assim manter um padrão de excelência aí na tua avaliação bastante interessante. Como eu falei, o treinamento então tem 150 exames selecionados por módulo, é muita coisa. Isso é muito mais do que você veria numa residência por patologia, né? Então, na residência as patologias são aleatórias, tem as mais comuns e de repente, eventualmente uma patologia que é mais infrequente, você talvez passe a residência inteira sem ver, né? Então aqui eu busquei pegar casos, inclusive de patologias raras, e você vai ter fresco a parte teórica na tua cabeça para daí poder treinar, né? Então é um treinamento bastante exaustivo e dedicado e com um método, né? Então não fica assim uma aleatoriedade de assuntos, né? Em que você vai estudando por sorte, né? Bom, os vídeos explicativos de resolução dos exames mais relevantes que eu falei, então, exames mais difíceis, vou estar lá apontando com o cursor, desenhando na tela, para treinar mesmo o olho.
e o Medclass, que é vocês me dando as dúvidas de vocês do dia a dia e a gente podendo tirar essas dúvidas de exames que vocês têm dúvida que não são da plataforma, né? Mas pode ser os da plataforma também. A plataforma é bem interessante, então você vai fazendo progressão, indo lá pela tua trilha de aprendizado, sabendo a tua progressão, e, e isso é bastante individual, né? A velocidade em que você vai. Então você pode, se você achar que a parte inicial está muito fácil, acelerar um pouco. Uma parte mais difícil, você pode reter um pouco mais de tempo, e assim vai progredindo. Todo um suporte também, né, para o aluno, eventualmente até de dúvida que não sobre a aula em si, que não está relacionado ao exame, poderia entrar dentro não só na Magic Class, mas podendo também é, mandar a tua dúvida por escrito para o teu tutor e a gente vai respondendo. Então, estou colocando aqui um slide da aula de fígado, a gente passa por técnica avançada, inclusive de ressonância. É, o- Aqui é uma elastografia hepática, elastografia não, uma espectroscopia de prótons do fígado. Então, eu discorro sobre técnicas avançadas depois de apresentar o básico. Aqui, por exemplo, um exame de multiparamétrico de testículo no ultrassom. Então, tem o modo B com Doppler, uma lesão testicular, a elastografia, contraste microbolhas. Então, a gente discorre aí desde a parte inicial, evoluindo até o método avançado. E aqui, é, colocar para vocês aqui um conceito aí de como às vezes você saber demais e pular a tua parte básica, aí você pode, por exemplo, não saber o que é isso. O que que é um raio-x contrastado e um ultrassom. Alguém sabe o que que está aparecendo aí? Vou colocar o cursor aqui na alteração no raio-x e aqui o cursor na alteração do ultrassom. Vou colocar uma imagem aqui em paralelo, daí vocês vão me falar qual que é essa patologia. Bom, Ascaris aqui é lumbricoides? isso, exatamente. Então tem aqui veja a anatomia do Ascaris lumbricoides, ele está aqui dentro do intestino, né? Então eu tenho o raio-x contrastado e aqui dentro das alças jejunais eu tenho o Ascaris, e o Ascaris acaba engolindo o contraste também, então ele tem o seu próprio intestino que corou pelo contraste aqui, a gente está vendo o intestino do Ascaris e essa parte de falha de enchimento é o próprio em si, e aqui no ultrassom um corte também da anatomia entérica do Ascaris dentro de uma alça intestinal. Então, é, às vezes você ficar muito focado em método avançado, em técnica e não esquecer do básico é ruim. Então, ou indicar um exame super caro para um paciente que tem às vezes um diagnóstico assertivo dentro de uma radiografia, que é um exame bem barato, por exemplo. E era isso aí que eu tinha para falar, pessoal. Daí agora com